Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você aí na sua salinha para um bate-papo muito gostoso, muito especial. Aliás, especial demais, porque estamos no mês da mulher, que a gente homenageia tantas mulheres do passado, do presente, mulheres que fizeram a diferença, mulheres que marcaram história, mulheres que fazem acontecer hoje. Nós estamos aqui para isso, para esse programa especial para você que é mulher. Então, hoje não poderia ser diferente. Temos sim uma convidada muito especial, uma mulher que faz história e que faz acontecer, que é a nossa amiga querida, palestrante e amiga do coração, Deusa Nogueira. Não precisa mais falar nada, olha o nome dela. Seja bem-vinda ao nosso programa, Deusa. Obrigada, gente. Agradeço muito, só que eu sou Deusa com Z, já falo logo. Não sou mitologia, tá? Sou de verdade. E a gente vai conversando sobre nossas lutas, né? Os desafios que nós temos nessa atualidade, né? Nem fale. Para a gente falar da mulher de ontem e a mulher de hoje, não precisa ir no ontem muito lá atrás, 100, 200 anos atrás, não. Mas, alguns anos atrás, teve uma transformação muito grande, não teve, Deusa? A gente ganhou, assim, todo ganho, né? Tem dois lados. Os dois lados. Eu acho que a gente ganhou daquela posição de uma submissão, daquela posição até da visão da dependência econômica masculina, né? Então, isso aí dava um travar, né, na nossa caminhada. E a autonomia. E aí a gente ganhou, né? A gente entrar no mercado de trabalho, a gente... agora, conquistar essa igualdade, esse respeito é outra questão. Porque a gente ainda vê a mulher, na maioria dos casos, sobrecarregada. Porque nós ganhamos uma autonomia financeira, né? Trabalhamos, sim, tudo isso. Muitas vezes até existem as mulheres que têm a parcela mais importante na sustentação econômica da sua família, mas essa sobrecarga é alguma coisa que eu coloco a interrogação. Quando os homens falam assim, eu ajudo, mas ajuda, o que é ajudar, né? É sinal assim que a tarefa é sua. E é interessante que estou te fazendo um favor. Exato. Né? E aí eu gosto muito dos livros espíritos, quando fala na igualdade de direitos do homem e das mulheres, fala, né? Igualdade de direitos sim, de função não. Cuide a mulher do interior, o homem do exterior. E uma vez, Iraci, eu fui fazer um estudo numa casa, em que a posição era bem machista, né? Era uma casa de militares, essa coisa toda. E aí, quando eu falei assim, os espíritos, eles são muito inteligentes e superiores para eles falarem que o interior é a casa. Porque a casa é uma coisa transitória, gente. Tudo que tem na casa é transitório, né? Totalmente. E aí a gente começa a entrar naquele setor que a mulher, mesmo que ela não seja mãe, mas ela traz essa questão da função materna implícita no seu exercício, né? Ela consegue ver mais o interior da alma, do espírito. A sensibilidade. A gente já está adulto, mas a gente foi criança e foi adolescente. A gente fala assim, puxa, mãe, a senhora tem uma boca, não era assim? É verdade. A senhora tem uma boca, quando falava assim, olha, cuidado com fulano, né? Cuidado com isso assim. Ah, não, o adolescente é normal, né? Ele quer o enfrentamento da situação. Aí daqui a pouco não estava certo. Mãe, a senhora tem uma boca danada. Por quê? É essa leitura da alma que é o que fica, não é, Iraci? É isso porque as coisas materiais conta. É tudo perecível, gente. Totalmente. Aquela casa, no outro dia, estava pensando na casa física. Há mais ou menos 10 anos, nós fizemos uma reforma grande na casa, né? Aí a casa ficou... Aí quando faz, a gente fala assim, que delícia, né? Vai ser para sempre. Ama. Não.
Passou, acabou. Aí eu já estava olhando outro dia um dos chuveiros, assim, ó, já vai ter que trocar esse chuveiro. E daqui a pouco tem que pintar isso, daqui a pouco, por quê? Tudo que é material tem uma transitoriedade muito grande. Passa aquela euforia Isso. que a gente sente de, ai, agora tá lindo, tá do jeito que eu quero, não sei o quê. Daqui a pouquinho você nem lembra mais que você queria tanto Pois daquele é. jeito. Mas a edificação espiritual, aquela de dentro, eu tenho, né, um filho no plano espiritual. E como eu agradeço, Iraci, eu gostaria muito de colocar para os amigos, né, a importância da evangelização, não só dentro da casa espírita, mas dentro de casa também. Principalmente, Não é? né, que é muito mais tempo dentro de casa. Exatamente. E ele, na adolescência, ele chegou um momento, porque é criança evangelizada na casa espírita, eles ficam muito antenados, né? E ele falou assim, mãe, a senhora acredita em tudo isso que vem, né? Mas é através da cabeça de um médium. E se tudo isso não for verdade? Ele me impressou, né? Aí eu falei assim, olha, meu filho, quando você tiver uma grande dor ou desencarnar, você vai ter a certeza que sua mãe jamais mentiu para você. Passou, né? Você tinha aqueles 13, 14, aos 20 anos ele desencarna. E aí a primeira fala que ele traz na mensagem de alguém que não sabia desse detalhe foi assim, né? Falava para mim, para o meu marido, e falou assim, vocês nunca me enganaram. Mãe, a senhora nunca me enganou. Então, esse plantio, esse cuidado que a gente teve, isso aí tem sabor de eternidade. Então, o interior que a gente cuida é a alma do outro, né? É naquele momento que o nosso parceiro, chega, né? E que você, pela forma de pisar e pela forma de botar a chave na fechadura, você já sabe se vai dar notícia do dia ou ficar caladinha. Não é isso? A gente já sabe. Exatamente, né? Pelo olhar, pela forma de andar. Então, a gente tem essa habilidade. Agora, quando você falou mulheres de ontem, o Iraci, não sei, tanto tempo atrás, eu fiquei pensando, eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro, num dos programas em homenagem à mulher, e foi muito legal o que o Moisés falou. Moisés falou assim, de Jesus chamou os discípulos. As mulheres o seguiram. Não precisava ser chamada. E aí, esse ponto que você falou da sensibilidade. Com certeza. Porque Jesus, diante de todos aqueles que o seguiam, que estavam com ele, que funcionavam ali com ele, quem entendia o que ele falava eram as mulheres. Isso. E anônimas, né? Exatamente. Inclusive, assim, tem lá em Mateus, eu acho muito legal, muito bonito, as mulheres que serviam a Jesus com recursos financeiros. Exato. Joana de Cusa, Madalena, tinha um grupo que fazia isso e a gente sabe. E que não tinha nada. A gente que trabalha em instituição sabe que o escorpião mora no bolso. Exato. Na hora do recurso financeiro. Botar a mão no difícil, bolso é uma né? coisa, mas tirar. Agora, as mulheres, é interessante mesmo. Hoje mesmo meu marido falava de manhã, o Weber falava assim. Engraçado, né? No movimento espírita tem homens, mas a grande maioria eram as mulheres. Aí eu lembrei do Altivo falando assim, olha, no movimento espírita é assim. Os homens quebram as pedras, mas as mulheres que carregam. E não é isso, gente? Exatamente isso, porque a gente está lá na constância, estendendo a mão, acolhendo, amparando, fortalecendo, lutando, indo para frente. E aquelas que servem com talento. Eu sei fazer alguma coisa, às vezes a pessoa chega no Teresa W, aqui também, eu não tenho grande dinheiro para dar, porque às vezes a pessoa está numa situação um tanto difícil, até muitas vezes a sua faixa salarial é pequena, mas eu sei fazer isto. E aí a pessoa oferece lá, ou na culinária, ou na organização, ou para fazer, ela se voluntaria. E ela consegue doar, se organizar com um tempo muito melhor, às vezes, do que um grande executivo. Exatamente. Ela se doa do isso. jeito que ela tem, a capacidade, a potencialidade dela, fazendo o quê? O negócio crescer, o negócio movimentar. E é assim que a gente faz. E é do feminino, né? Essa questão do cuidado, né? Exatamente. Esse papel de você ter prazer. A gente até tem
é uma cultura, é bem nossa, né? Eu vou falar da minha experiência de cozinha, né? A gente tem um prazer imenso de fazer. Aí você faz, você coloca a mesa. Ontem mesmo, antes de ir para a reunião do Tereza, tem um grupinho, umas 4 pessoas que almoçam com a gente lá na nossa casa. Aí é o prazer de fazer tudo isso. Mas às vezes a gente é a última a sentar. Com Não é certeza. isso? A gente, quando senta, né? E às vezes até aquele pedacinho que você queria já foi, mas você não se sente lesada com isso. De jeito É um nenhum. prazer, é uma alegria, né? Que é da nossa natureza, né? Que a gente trabalha. Eu acho muito importante a gente falar, por exemplo, do comparativo da mulher hoje e ontem, porque a mulher ontem ela tinha que ficar condicionada a cuidados do lar e dos filhos. Isso, exatamente. O marido era o provedor. Só isso. E acabou. Exatamente. E se alguma coisa sair errada na educação, a culpa é sua, da mãe. E hoje, o que acontece? A mulher sai para o campo de trabalho, ela se dedica, ela se encontra com tudo isso, ou seja, equiparadamente com o homem, ela está também fazendo o mesmo trabalho lá fora. Quando volta para dentro de casa, ela não para, ela continua para colocar... É a dupla ou a tripla jornada. Exatamente, né? Ela se põe ali para organizar, orquestrar a família num todo, enquanto uma grande maioria de companheiros, de maridos, agora eu preciso descansar, porque trabalhei o dia inteiro. Peraí, como é que se divide a tarefa? Exatamente. A doutora Anísia da Silveira vem dizendo nesse livro que a grande dificuldade hoje em dia nos núcleos familiares é a falta de distribuição de responsabilidade, né? Dentro de casa. Exatamente isso. Que não é ajudar, né? A casa não é dos dois. Não houve um acerto para construir uma família, porque é isso, né? Hoje, a gente tem... Eu estava lembrando de uma amiga da atividade física, uma senhora. Essa senhora é nordestina. E ela diz assim, eu casei com 18 anos para me ver livre do meu pai me mandando. Havia isso, né? Caiu na mão do marido. Na mão de marido, que na época, né, era um bom funcionário, aquela questão toda, mas ela continuou naquele cuidado doméstico, tanto que ele é alguém com 72, 73, nunca trabalhou. Foi nessa questão. Hoje, não há necessidade de ninguém passar esse processo de fuga. Até porque é comum, está sendo muito comum na sociedade, o jovem morar sozinho. Chega em determinado momento, ele sai de casa e é sozinho mesmo. Sem ninguém, ele vai morar. Então, quando se decide formar uma família, aí é que está, né, gente? Deve haver um acordo. E no acordo está essa questão da divisão de tarefa. Quem chega mais cedo, quem chega mais tarde, né? Quem pode fazer isso e aquilo. Se houver o gosto, se o interesse for a convivência, eu vou querer ajudar você a fazer alguma coisa para quê? Para eu ter mais tempo de conversa. Porque se eu não fizer aquela tarefa, você vai fazer e daqui a pouco você está cansado, a gente não vai poder conversar, trocar, não é? Conviver. E ela fala da distribuição de tarefas, ela fala assim, a família é um núcleo, uma comunidade, onde todos têm que ter obrigações e responsabilidade. Não é responsabilidade e obrigação dos pais de tudo, mas todos os componentes da família têm obrigação de lavar, de arrumar, de ajeitar, de guardar, de limpar, todos têm que ter essa mesma distribuição. Que é um treino, né? E quando torna-se adulto e sai para o mercado de trabalho, tem obrigação de contribuir para o lar. Mas você lembra, eu não sei, assim, mas a gente que veio de família pobre, né? Era muito essa ideia, né? Que aí os filhos trabalhavam, a senhora agora, e havia um orgulho, né? Esse mês eu posso pagar a luz.
esse mês eu posso ajudar no gás. Na minha casa, a gente entregava tudo na mão dos meus pais. E a pessoa sentia num gosto muito grande de poder compartilhar, porque isso é muito bom, né? Faz muito bom com que a gente cresça, né? Isso. A gente E se veste a sinta camisa. útil. E veste a camisa da instituição, que é a vida familiar. Então, é um treinamento que eu fico pensando assim, o Iraci, como é que a gente um dia, porque a gente um dia vai ser como Jesus, né? Uhum. A gente vai dirigir planeta, a gente vai organizar. Como é que eu vou poder organizar um planeta se eu não organizo a minha gaveta? Se eu deixo a cama de qualquer jeito? Como é que eu vou poder cuidar da saúde de alguém se a toalha ficar jogada ali? Se eu acho que porque eu pago lá o funcionário, tem alguém para fazer, eu deixo a roupa de qualquer maneira. Sabe, essas coisas, esses cuidados. Não é? Esses cuidados, que a gente vê que esse cuidado é o cuidado de Deus. É o cuidar de Jesus, do Espírito em relação a nós. Perfeitamente. São esses mimos, né? Que se a gente não exercitar, porque assim, Iraci, quando a gente fala da mulher, é papel, né? É um papel, e muitas vezes difícil. Chico Xavier falava da dificuldade, que era a primeira reencarnação, depois de muitas, que ele teve como homem. Né? Então, ele não casou, ele não teve filhos naturais, tudo isso, né? E ele era do cuidado, mas ele tentou ao máximo assumir aquele papel. Então, a gente tem, nessa emancipação feminina, a possibilidade de trabalhar tudo isso, muitas de nós, mulheres, né? Muitas vezes estão numa primeira experiência como mulher. Com certeza. E aí, qual é a proposta da reencarnação? É a gente aprender o que aquele papel pode nos ensinar, né? Exato. E aí a pessoa vai ser desajeitada. Nós temos um casal queridíssimo, né? De psicólogos, os dois. Os dois são da área freudiana. E ele já era terapeuta, espírita, há muito tempo. E ela começou a ser espírita após o casamento. E ela já tinha consultório, com a situação muito consolidada. E aí, Iraci, nasceu a primeira menina. E era ele que ensinava a melhor forma de segurar o bebê para amamentar. Ah, que barato! Muito legal, gente. Era ele que via depois, quando elas cresceram, esse iogurte já está vencido, tem que jogar fora. E aí, observa só, ele, então, da área de cuidado, ele já vinha reencarnando com aquela experiência. Ela, talvez fosse a primeira, porque é alguém extremamente prática, muito prática mesmo, organizada, tudo isso, mas era aquela primeira experiência que estava ali. Então, ela aprendendo com ele... É a alma feminina e a alma masculina que vem em posições ali. E hoje já são moças, sabe? Já estão formadas e tudo, mas uma experiência muito bonita. Que a gente vê ali do vivenciar papéis. Aí é o que você falou, o Iraci. Se não houvesse esse compartilhamento, o casamento não iria. Não. A família estaria destruída. Não tem estrutura que suporte, porque falta compaixão, ou seja, compreender aquilo que está na mão do outro e que o outro está desenvolvendo suas capacidades. Exatamente. Que podem não ser iguais às minhas. Como em outras esferas, a dele, a minha não ser também igual a do outro. E aí, quando você fala na questão do interior, a gente fica pensando assim, o que eu sou e o que me exigem. Exato. Né? O que me exigem? Eu não sou obrigada a refletir um padrão só porque está legal, só porque aparece na série, só porque está na mídia, porque, na verdade, eu vou me ajustar com a minha consciência. Eu não vou me ajustar com o outro. É verdade. Então, esse cuidado, porque nessa liberação feminina, no advento da pílula, né? Na liberação sexual, essa questão toda... Tem um aspecto positivo, né? Porque a mulher sai da posição de simples procriadora e ela pode experimentar a questão do prazer, né? Que até ali era algo inconcebível quase, mas também tem outro caminho que é bem sutil, que é da promiscuidade. Exatamente. Né? Já que eu sou livre, já que ninguém me sustenta, já que... Mas aí eu pergunto assim... Essa promiscuidade vai me trazer felicidade?
Vai me trazer alegria? Quais são as consequências disto? Ou vai me dar uma sensação de um imenso vazio, de uma imensa solidão? Perfeitamente. Porque a gente vê que não tem base. Onde não tem base, não tem raiz, porque é impossível você fazer raiz sem uma base. E é o buraco, é a dor, é o vazio, é abstração, ou seja, é o descartável do outro. O outro torna-se descartável na vida da gente. E eu acho que o desafio da gente agora, né, da mulher atual, é a gente conciliar, né? Porque aí a gente quer a carreira ou a família. Ah, mas é assim para excluir? Não. Vamos ver as duas situações, como é que eu posso ajustar. E isso é um exercício de inteligência. Saber de inteligência dosar, emocional, né? Não é isso? É. De inteligência moral. E aí a doutrina, ela vem maravilhosa para a gente. Exatamente, porque o saber dosar significa você saber utilizar a capacidade de se colocar também no lugar do outro, para você poder dosar até que limite, até que ponto seguir. Exato. Como o que vale a pena ou não abrir mão, não é? Exatamente. E nesse momento tem que medir consequência, porque se a gente não conseguir, se a gente olhar só o aqui e agora, a gente não consegue. Não tem razão de ser, tem. Porque a pessoa ela está olhando aqui e agora, mas sem ter uma visão de que algo melhor está à frente e através dessas atitudes de hoje, que ela está construindo esse algo melhor da frente, é o que traz a motivação, a coragem, a força de progredir, de caminhar. Exato. Se a gente não tiver essa... E aí, até observando que a gente vai poder errar. Essa questão é excelente, né? A gente vai errar muito em muitos momentos, né? Mas sempre é tempo da gente refazer o próprio caminho, o próprio destino, priorizar, né, as relações. Né? Porque a vida prioriza o dinheiro, mas o dinheiro sozinho, aliás, né, não vai resolver mesmo, né? Priorizar relacionamentos. Perde a graça, a falta de conquista, exatamente. Né? E a gente está vendo agora, não é o assunto do programa, mas esse grande crescimento dos jogos. Nossa! Né? E essa viciação, tanto em jogo quanto em álcool, nós mulheres, infelizmente, estamos fazendo uma estatística altíssima. E o que leva eu começar a jogar? Primeiro, né? Vai jogar, em princípio, aquele que tem. Porque aquele que está com o dinheirinho contadinho para comprar o leite do seu filho, a não ser que esteja numa situação de muito desequilíbrio. Mas, caso contrário, a pessoa não vai entrar nessa, né? E aí a pessoa gasta aquele dinheirão, quem tem, ganha ou perde, para que, Iraci? Para quê? Não, porque volta na estaca zero, volta ali no... Eu vou fazer outra vez. Ok, porque o vazio ele permanece. Exatamente. Porque eu não obtive nada que me preenchesse, que fosse durável em mim. Exatamente. E a gente sabe aí que tudo é impermanente. Para isso, para julgo, para adição, para uma série de procedimentos, né? A questão da cirurgia plástica, tudo bem que a pessoa faça para uma coisa mais agradável, para uma situação, assim, até de saúde mesmo, né? Mas muitas vezes vai se tornando uma compulsão. Um comportamento compulsivo, né? De um corpo perfeito, para quê e para quem? Nós vamos voltar no segundo bloco falando sobre isso, que tem muita coisa pela frente. Então, aguarde um minutinho. Vamos para um cafezinho gostoso e voltamos já já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando de um assunto muito gostoso. Ser mulher. A mulher de ontem e a mulher de hoje, a mulher moderna. E para isso estamos com uma convidada
querida do nosso coração, que é a Deusa Nogueira. E nós, continuando do primeiro bloco, vamos falar da transformação que está ocorrendo hoje diante tantas oportunidades, tantas aberturas, tantas mudanças na área científica para a nossa postura física, transformação física, ou seja, o embelezamento feminino. Aliás, feminino e masculino agora, né? Exato, exatamente. Exatamente. A gente vê hoje, Deusa, meninas tão novas Isso. fazendo cirurgia Bonitas, plástica, né? lindas, e vai lá mudar o nariz, vai fazer preenchimento labial. Aí a gente olha a menina é uma boneca, Isso. e de repente aparece ela com Exato, toda exato. torta, toda... meninas de 11, 12 anos que não têm ainda seios desenvolvidos, mas a amiga já tem. Então, as mães levando para fazer cirurgia plástica, botando prótese, com 11, 12 anos. Qual a sua visão diante disso? Porque isso é algo que choca. Eu tenho um objetivo. Eu começo falando da atividade física, né? Aí a gente faz atividade física. Se a gente não tiver objetivo, a gente se perde. Eu sempre falo assim, faço atividade física por quê? Porque pela minha movimentação, É um a remédio. vida me exige muito em termos de trabalho, essa questão toda. Eu tenho que ter mobilidade, eu tenho que ter força, eu tenho que ter resistência. E a atividade física me traz isso. Então, eu vou dentro daquele foco. Eu sempre brinco para as pessoas, olha só, eu não vou ser nem capa de revista, nem rainha de bateria, eu brinco, né? Então, eu não ótimo. preciso desse corpo. Ter eu o preciso de um corpo escultural. né, que me ajude, que eu tenha força e estar nisso. Mas é que às vezes, ô Iraci, a gente faz as coisas sem objetivo. A gente faz as coisas como se fosse uma vitrine. Para se mostrar para o outro, né? Porque aí eu tenho que começar a trabalhar, e com certeza a doutrina trabalha isso, Joana trabalha muito isso. O que eu trago dentro de mim, ou o que me falta dentro de mim, que eu necessito tanto da aprovação do outro para me sentir valorizada. E observa só, gente, é muito triste que o que eu vou oferecer é alguma coisa que daqui a pouco acaba. Porque por mais que eu faça lá a minha prótese, tudo isso, né? Mas daqui a pouco o que vai acontecer? Vai cair Vai tudo cair do mesmo porque jeito. o corpo, a lei da gravidade, ela é inflexível, né? Então, não tem como mudar. Vai acontecer. E aí, como é que eu vou ficar? Muitas vezes até eu me preocupo nas questões das doenças, né? Porque a prótese tem que tirar. Tem um período, né? Tem que tirar. Ela pode vazar. E aí a vida da pessoa não tem esse cuidado, né? Até agora, atualmente, já não há mais essa necessidade de troca de prótese há 10 anos. Ela está durável. Mas o que acontece? Nós estamos vendo que tanto homens quanto mulheres estão colocando prótese de mama. Os homens para peitoral, né? para ficar musculoso, para mostrar que ele é todo saradinho, é todo tanquinho. Então, ele vai fazendo um preenchimento. A gente sabe que produtos de qualidade, com garantia, que são mais seguros, eles não custam barato. Não, muito caro. Mas tem as clínicas Isso. que fazem muito triste, coisas muito em conta, parcelando até Jesus na próxima reencarnação dele. E aí esse material está trazendo muitas doenças. Como pode eu querer ter um corpo extremamente delineado para ter a minha sensação de pertencimento? Mas sem poder usar, né? Porque, na verdade, quando começam a aparecer os problemas, eu não posso usar, não posso usufruir daquele patrimônio
Que aí eu faço, é meu, não é emprestado. Porque se fosse meu, ninguém levaria. Mas tanto prova que não é meu, porque daqui a pouco ele, ó... Acabou o aluguel, né? Pois é, a gente vai ser despejado, né? Com aviso prévio ou não, né? Então, é muito sério que a gente pode entrar na outra questão, que é o suicídio indireto. Né? É o suicídio indireto, que pode vir por um agravamento emocional. Exato. Naquele momento que eu faço um procedimento esperando o resultado, e o resultado não é satisfatório. A gente vê pessoas que a gente conhece, de vista pelo menos, que são lindas. E, de repente, elas aparecem com uma transformação bizarra. Exato. A gente olha e fala, meu Deus, por que essa pessoa fez isso? Ela era tão linda. Aí aquelas maçãs do rosto duras, levantadas, cheias de preenchimento, aquele lábio deformado. Isso. Umas coisas assim. E quando não, essa mesma mulher que já está lá nos seus 50, 60 anos, querem fazer uma transformação para ficar com cara de 20. Nunca vai ficar. Exatamente. Né? Até porque as mãos falam da nossa história, né? A mão fala da nossa história, a própria estrutura nossa, porque é assim, Iraci, com a reencarnação, a gente vai aprendendo muito, né? Nossa. Então, a deusa dos 15 anos, né? Não é a mesma mulher da deusa jamais dos 30, vai aparecer novamente. Nem da de 70, né? Exatamente. E aí, o lindo é a gente viver cada fase. Sabe? Exato. Tem gente que fala assim, terceira idade, melhor idade. Não é, não. Gente, vamos lá. As limitações fazem parte do tempo que eu tenho. As limitações vão me ensinar muita coisa, né? Vão me dar chance de um aprendizado. Se eu não consigo viver cada fase da minha vida, é uma distorção muito grande e eu posso comprometer meu projeto reencarnatório nessa situação. Sim. Porque é um projeto. É uma Se a gente não substituição de desencarnou valores. na Covid, né? Se a gente está sobrevivendo aqui é porque tem um aprendizado, um aproveitamento que a gente não pode deixar passar. E o corpo, ele está permitindo esse aproveitamento de uma forma natural, ou não. No momento que eu começo com a intervenção, né? Que eu começo com as substâncias químicas, que eu começo com procedimentos, que eu começo muitas vezes até com atividades que já não fazem mais parte do meu contexto. Porque além tudo é permissível, porém tem um limite. Tem. Então, o limite do saudável é ali que se encerra. E o corpo fala, né? Eu, no outro dia, brincava assim, na adolescência, na juventude, e a festa podia começar lá meia-noite. Eu não começava, não. Começava mais cedo. Mas a gente virava a noite quantas vezes? Até 4 horas da manhã. Se ficava ali naquela festa, principalmente quando era amigo da família, tudo isso, e às vezes a gente saía da festa para ir para a praia. Olha só, gente, tranquilo, né? Era sábado para domingo, tudo isso, chegava da praia, ia organizar as coisas, dormia mais cedo, mas segunda-feira estava pronto para a escola, para tudo isso. Agora... vai chegando assim, 10, 11 horas. Você fala assim, tchau, meu bem, já vou. Né? A gente se encontra daqui a pouco, em outro plano. Porque o soninho começa a dar. Mas isso é o próprio organismo nos protegendo. Exatamente. E se você vira à noite, no dia seguinte você sente, no outro dia... Tem uma exaustão. É um processo de exaustão. E esse limite é da lei de Deus, é cuidar de Deus com a gente. Exatamente. Mas aí, quando eu quero mudar uma opção de coisa, e tem gente que muda, né? Não, mas eu quero mesmo, eu quero baladão, eu estou violentando a minha natureza. Porque é uma fase, tudo na vida é feito de ciclos e fases. Não adianta eu querer colocar uma fase de hoje, da atualidade de hoje, do jovem de hoje, enquadrar na minha idade de hoje. Por quê? Porque quando eu tinha aquela idade, eu tive também aquele ciclo onde não se encaixavam os mais maduros e nem os que estavam na infância. Exatamente. E agora eu estou numa fase à frente já. Então, eu já absorvi, já aprendi,
já Experienciou aproveitei. aquilo tudo, exatamente. Tudo aquilo. Então, tudo isso que me trouxe a experiência que eu tenho hoje e o que o meu corpo fala, olha, Isso, você é uma mulher experiente, é E diferente. isso tem a ver com a saúde mental, né? Total. A saúde emocional, a saúde espiritual, porque é isso, né? E a gente, como espírita, entendendo o objetivo da encarnação é para progredir, aí eu fico pensando assim, bem, se eu quiser aparecer agora a deusa dos 30 anos, mas eu não vou conseguir fazer, como você falou, as atividades de 30 anos, isso me leva ao progresso? Isso me leva a uma plenitude, né? Isso me leva a um crescimento? É um retardo psíquico, Pelo contrário. Então, isso vai me dar uma revolta muito grande, que eu vou aparentar alguma coisa, mas eu não vou ter o desempenho contingente com aquela minha aparência. Não né? vou acompanhar. O grupo que eu estou, porque isso não é a maioria, né? Tem outros interesses, outros apelos, então eu não vou me enquadrar nem no grupo da minha faixa etária, nem naquele outro novinho. Então eu vou começar a criar um desarranjo emocional, né? Total. Um desarranjo espiritual. Isso vai fazer com que eu comece a me sentir infeliz e eu comece até a desistir da vida. Porque a gente entra num ciclo que a gente não se encaixa aí nem na real idade que eu estou hoje e nem me encaixo na realidade do mais jovem, porque não tem afinamento. Então, eu entro num enorme conflito, porque eu não sou pertencente nem a esse, nem a esse. E aí eu acabo me desidentificando daquela realidade em que eu estou vivendo. Né? Porque observa, eu lembro Santo Agostinho, no Evangelho, quando ele fala, mundo de provas e expiações, serve para a habitação de espíritos rebeldes à lei de Deus. É uma rebeldia. Exatamente. É uma rebeldia, né? Tipo assim, eu estou aqui, mas não é aqui que eu quero estar. Exatamente. Eu quero... E essa questão de querer que as coisas sejam minha vontade é o que a Joana chama da síndrome da criança mimada. Que você quer voltar para trás. Tem que ser do meu jeito, porque eu só concebo a vida assim. E aí, o que a gente aprende ao longo do tempo, gente? Porque a gente vem falando assim. É assim que tem que ser? Assim eu não quero. Se Exatamente. É assim, então também não quero. Mimada. Assim. É a criança mimada. E vamos pensar nos nossos pais, né? As nossas mães, né? Como é que foram? Nós que tivemos a chance de vermos as nossas mães envelhecerem. Que coisa bonita, né, gente? E é interessante até que pelo envelhecimento saudável, a própria pele, eu lembro da pele de mamãe, né? Assim, mãe que pele. Ela disse, se você quiser... Eu dou pra você, brincando, né? Mas é porque não havia essa revolta, porque isso faz a gente ficar feia, feia. Exatamente. Você não aceitar a sua realidade. Eu contraio tudo, eu fico naquela agonia, então eu acabo até jogando muita adrenalina, né? E eu acabo... De insatisfação, exatamente. Né? Eu acabo, assim, a minha afeição... A minha postura acaba sendo altamente doentia, né? É a doença moral. Aquela frase que diz assim, aceita que dói menos, Isso, ela é extremamente realista. Exatamente. Aceita, gente. Não é? Vamos embora. Aproveita agora como você está agora, nesse seu momento de agora, porque esse é o momento mais importante da sua vida. E se eu consigo ter gratidão pelo momento, isso é importante mesmo, né? Eu terei, assim, uma sobrevida, eu vou alongar, eu vou viver com essa qualidade que Jesus falou, que a vida é abundância. E aí a gente vê quantas pessoas que envelhecem, que passam até por doenças, por cânceres, tudo isso, e a pessoa está lá feliz, ela descobre uma atividade, ela descobre um grupo, ela ressignifica a sua vida. Essa questão. Ou seja, a própria dor faz com que ela ressignifique a vida positivamente. Exato, exatamente. Não numa rejeição, numa insatisfação, exato, dando contra, né? Mas como é que pode
E aí, é isso. E hoje nós, como mulheres da atualidade, a gente tem muito recurso, né? Nossa! Porque as nossas mães não tiveram a mídia que nós temos. Não. As nossas mães, em maioria, não tiveram a oportunidade de leitura que a gente tem hoje. Porque hoje a gente pode se falar que o livro é caro. O livro pode ser caro. Mas a gente tem muito mais possibilidade de adquirir. E quase sempre as nossas mães, né? A antiga não tinha, né? Era um romance, era alguma coisa que escutava na novela. Era mais a questão moral, até porque a atividade manual era muito pesada. O lavar roupa, o passar roupa, né? Os produtos não havia facilidade, né? Eu lembro de catar feijão. Imagina, né? Catar feijão, catar arroz. Então, era um tempo muito grande do cuidado. E isso impedia que eles tivessem um acesso maior. Hoje, gente, se a gente se despreocupar com a vida dos outros, eu ainda há pouco, aqui no Seja na Cantina, a amiga colocou assim, fofoca, né? Fofoca, e aí o fo tava com X, né? Então, foca no importante. Olha só que legal. Olha só, muito boa, né? E a gente, muitas vezes, perde tempo em fofoca. Total. Eu vou entrar, daqui a pouco vem a vida do fulano. Aí isso aí vai ser meu tema, né? A vida do fulano que casou, que descasou, que tá assim, que tá assado. E aí a gente vai se desgastando, perdendo tempo com coisas que não nos acrescentam nada. Com algo da vida do outro, Isso. Não é da sua. Mas a gente tem tanto a leitura, tantos canais, né? Eu dei para uma amiga que estava passando pelo processo do câncer de mama, um livro que foi editado falando sobre essa questão. E ela falou assim, ai, Deus, que coisa boa, que leveza. Como é que foi? Porque foi uma pessoa que passou, escreveu, né? Relatando. Assim, ai, foi muito bom. Tanta coisa, né? O autocura. Tem muitos métodos aí. As mulheres do evangelho, eu sempre gosto. Quando se fala assim, mas é o pessoal daquela época. Mas eram mulheres. Mas era da época moderna. Não é isso? Vivendo a época não delas. E outras pessoas que conseguiram tanto, fazer tanto. Então, eu falo isso e tem gente que fala assim, isso é bobagem, mas eu não acho bobagem, não. Vamos focar no que deu certo. A gente vai de etapas em etapas. Você vê a Ana Nery. Isso, exatamente. Que beleza, mulher. Né? Exatamente, né? Veio, fez diferença, mudou. Uma mulher de fibra forte, de garra. Lá, a Luísa Marilac, que é da enfermagem, né? Nossa! Olha que beleza, né, gente? Aí chega a criar uma escola, né? Uma escola de cuidado, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas o enfermeiro é o médico frustrado. E aí, no outro dia, eu conversando com a Maria Emília, né? Ela falava assim, olha, os enfermeiros psiquiátricos, eu falo para eles assim, vocês valem muito mais do que a gente, do que o médico, porque aí o paciente está ali daquele jeito, e aí você não entende, né? Quando chega o enfermeiro, fala assim, fulano, está na hora do seu remédio. Aí, ele pega. Fulano, agora você vai tomar banho. Aí muitas vezes, ele está surtado com a família, briga com o doutor, mas ele respeita o enfermeiro. Por quê, gente? Essa vibração de cuidado, esse magnetismo de proximidade, isso envolve. E você vê, a grande maioria... É um trabalho mulheres, de compaixão com aquela pessoa que está ali. Exatamente. Né? E o público feminino é em maioria. Mesmo em situações em alas masculinas, aí tem quase sempre alguns homens. Por causa da questão da força, tudo isso, mas a mulher transita por ali, né? Na figura da mãe, na figura de alguém que faz. E muitas vezes, eu acho interessante, sofrendo assédio. E sabendo contornar aquilo com uma beleza, com uma precisão muito grande. Então, essa beleza da mulher na atualidade, que a gente pode aproveitar isso, né? Com certeza. Quando a gente fala, né, das dificuldades, dos enfrentamentos das mulheres, principalmente no assédio. Fala de assédio, a pessoa fala assim, assédio no trabalho. Não é só no trabalho. No lar, às vezes, né? É dentro do próprio lar, entre os próprios familiares. Exatamente. No condomínio, na rua, nos comércios, nos locais.
ela passa naturalmente por Principalmente assédio. se destacar em alguma coisa, né? Aí não há perdão, né? Não há perdão. Da criatura fala, tudo isso. E aí, na modernidade, é ter força para isso. Exatamente. A gente já tem recursos de ter forças para isso, né? Eu não preciso revidar. Antes não tinha leis para nada. Isso. Era tudo enfiado debaixo do tapete o tempo inteiro e fica quieto que ninguém tem que saber. Exatamente, pronto, acabou. exatamente. Fecha sua boca. Vamos levando. Agora, hoje não. Hoje a mulher tem recursos. Estava até fazendo uma entrevista com uma advogada e ela falando, hoje tem 6 leis específicas para a defesa da mulher. Agora você fala assim, 6 leis? Gente, isso não é nada. 6 leis no dia de hoje. Tinha que ter muito mais. Com certeza. Só que 6 leis com maior dificuldade de serem cumpridas, né? Cumpridas. É essa a questão. Porque a gente fala, até se fala, lugar da mulher onde ela quiser, né? Se fala isso, né? Mas é verdade? Não. Não é verdade, né? A gente pode até ter uma igualdade salarial, mas o salário não paga a discriminação que a criatura sofre, né? A fala dela que não chega, né? E que muitas vezes é suplantado por uma figura masculina muito menos competente que ela, né? Com certeza. Então, a gente ainda tem aí uma luta muito grande, mas eu creio assim, Iraci, quando a gente tem consciência do próprio valor, e aí quando eu falo valor, é valor como filha de Deus, né? Sim. A nós é dada uma tarefa que o homem não tem acesso, né? Não. Que é a questão da maternidade, cocriação, né? E que não é só a maternidade, temos de gerar no seu ventre, mas é de acolher o outro, de ter essa leitura da alma do outro interior. Exato. Então, quando a gente tem consciência do valor, não precisa disputar com ninguém. Exatamente. Eu acho que a gente perde no momento que eu disputo com o homem. Nesse momento que eu disputo com o outro, é o jogo da fera, né? Em que eu tenho que provar minha força. Na hora que eu consigo caminhar junto... caminhar junto. Na minha autenticidade, eu consigo. É o caminhar junto, sabendo que tem coisas que são realmente da competência masculina e respeitar aquilo. Daquela experiência. E tem coisas que são exatamente da competência feminina e respeitar aquilo. A gente não está lá para ser maior ou menor e não é uma luta pela igualdade dos sexos. Não. É igualdade de direitos. Direitos, sim. Complemento. Funções, não, conforme diz o livro, né? Agora, Leon Denis fala uma coisa muito interessante, que eu adoro, e a gente brinca, né? A gente brinca. Ele diz que no livro Problema do Ser e do Destino, que na experiência feminina, a criatura evolui muito mais, né? Por quê? Ao longo da história, as renúncias a que fomos forçadas, convidadas, experienciadas a ter, foram muito intensas, né? Enormes, né? Aí eu brinco assim, um dia, com os homens queridos, né? Um dia você vai reencarnar como mulher para melhorar um pouquinho, para evoluir mais. E eu já brinco assim, olha só, ser mulher é uma questão de evolução. Os homens podem ficar tranquilos que um dia eles vão conseguir chegar lá. A gente vai brincando, mas é assim. E por quê? Até hoje, né? O trabalho bem pesado vai ficando por conta. E aí o bem pesado não é o carregar pedra. O bem pesado é cultivar o amor, né? Essa é a tarefa desafiadora do nosso planeta. É isso mesmo. Passa muito rápido, né, Deus? E chegamos ao final do nosso programa. E eu convido você, amiga querida, a deixar uma mensagem para as nossas telespectadoras. Queridas, que a gente possa ver em Maria o exemplo da mulher corajosa, mãe de um filho superdotado, né? Passando pela injustiça social, mas mesmo assim servindo a Deus com todo o amor. Que Maria possa nos sustentar e nos inspirar
na nossa colocação, em assumirmos o nosso papel dentro da obra da criação. É isso aí. Deusa, obrigada pela sua presença. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, querida. E, lógico, para contemplar a sua semana, para que seja cheia de amor, cheia de muita alegria, determinação, garra e sabedoria. Porque sabedoria a gente conquista com a aprendizagem das nossas experiências. Deixamos, então, aqui um beijinho carinhoso cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.